Boa tarde! Que alegria recomeçarmos mais uma aula, né, de atualidade, tecnologia e comunicação. Nós voltamos das férias e estamos tendo hoje a nossa primeira aula após as férias. É uma alegria enorme poder estar gravando essa videoaula para vocês. Como vocês estão aí do outro lado, a Pro deseja que estejam todos bem, vocês e suas famílias. A nossa aula hoje vai tratar de um assunto muito importante. Todos os assuntos das nossas aulas são importantes, mas esse é muito relevante para nossas vidas enquanto seres humanos. O assunto da nossa aula hoje, qual o assunto da nossa aula de hoje? Valores humanos. Vocês já ouviram falar em valores humanos? Vocês têm noção sobre valores humanos? Antes da Pro citar o que são valores humanos e dar exemplo, eu gostaria que aí vocês assistindo essa aula falassem para alguém que está do lado de vocês, alguém da sua família, o que são valores humanos. Falou aí com alguém? Então vamos lá. O que são valores humanos? Os valores humanos podem ser definidos como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Veja bem, nós somos seres humanos, não somos animais. Somos seres humanos, convivemos em sociedade, ou seja, convivemos com outras pessoas, convivemos com nossa família e convivemos também com outros segmentos da sociedade, vizinhos, né, amigos, colegas de escola, que é um meio de socialização. Então, somos seres humanos e vivemos em constante socialização, ou seja, interação com outras pessoas. E para que tenhamos uma boa relação, uma boa convivência, seja dentro da nossa família, seja na escola ou com qualquer outro segmento da sociedade com quem a gente convive, é de extrema importância, né, a gente pôr em prática os valores humanos. As pessoas, os seres humanos que valorizam e praticam e dão importância aos valores humanos, consequentemente, têm uma boa convivência e são pessoas felizes. São pessoas que convivem bem, né, com os outros e, consequentemente, são pessoas que são realizadas e são pessoas que são felizes. Eu vou dar agora exemplos de alguns valores humanos. Aqui nós temos exemplos de alguns valores humanos, ok? Mas vale salientar que não existem apenas esses, existem outros valores humanos, mas a Pro trouxe aqui alguns. Exemplos de valores humanos é a amizade, é um valor humano muito importante, né? A gente precisa, enquanto seres humanos, ter amigos, ter amizades. Nós sozinhos não somos ninguém. E agora, nesse período mesmo de pandemia, o quanto faz falta, né? Os nossos amigos, as nossas amizades. Hoje a gente conversa, né? Interage de forma virtual. Mas esse contato que a gente vê aqui, ó, entre esses amiguinhos, jogando bola, olha, que saudade desses momentos, né? Então, a amizade é um valor essencial às nossas vidas. Amor. Eita, esse nem se fala, né, gente? O amor. O amor, ele é fundamental. Existem vários tipos, né, de amores. O amor entre mãe e filho, como a gente está vendo aqui, entre irmãos, entre amigos, amor entre duas pessoas, né, namorados, entre casais. Então, o amor também ele é essencial. O amor ele é a base da boa convivência humana, né? O que a gente está vendo muito hoje na sociedade é violência, são muitas coisas negativas, e isso é a ausência de quem? Do amor. Quando o amor ele existe, existem muitos outros valores depois dele, né? Paz, respeito. Então, todos os valores aqui são importantes, mas o principal é o amor, porque é a partir do amor que surgem todos os outros valores, ok? Outro valor importante é a solidariedade. O que é solidariedade? É a gente ser solidário um com o outro, né? Muitas vezes as pessoas precisam de nós e a gente precisa ser solidário. Honestidade.
outro valor muito importante, a gente precisa ser honestos e honestas em tudo que nós fazemos, né? Por exemplo, um exemplo de honestidade é você achar alguma coisa de uma pessoa. Eu estava andando pela rua, achei uma carteira de alguém. E aí eu vou e devolvo, independente do que tenha dentro. Isso aí é um exemplo de honestidade. Eu sou uma pessoa honesta. Eu compro e pago. Eu fui, comprei fiado no mercadinho e vou lá e pago. Eu sou uma pessoa honesta. Isso aí são exemplos de honestidade, mas existem outros, né? Compromisso. Olha, outro valor muito importante que vocês, enquanto estudantes, né, precisa ter o quê? Compromisso. Compromisso com seus estudos, né? O compromisso é um comprometimento que a gente passa a ter, né? Com nossas vidas, conosco, com a gente mesmo e também com o outro. Por exemplo, vocês precisam ter compromisso em responder suas atividades, né? Em cumprir direitinho, compromisso também com suas famílias. Em casa, eu tenho certeza que os pais de vocês designam funções para vocês, cada um fazer uma coisa dentro de casa, então vocês precisam ter compromisso com aquilo que os pais de vocês determinam. Responsabilidade é outro valor muito importante. A gente precisa ter responsabilidade com o nosso planeta, né? Responsabilidade e compromisso são diferentes. Muitas vezes as pessoas confundem, mas responsabilidade é algo, o compromisso é algo mais ligado a mim mesmo. E responsabilidade é algo mais amplo, envolve outras pessoas. Então, olha, quando eu preciso ter responsabilidade com o meu planeta, responsabilidade de cuidar da natureza, responsabilidade de cuidar da minha escola, responsabilidade de não destruir, né, os patrimônios públicos. Enfim, eu preciso ter responsabilidade com o outro também. E generosidade, olha que valor lindo, né? Ser generoso, olha que atitude maravilhosa. O que é generosidade? Ser generoso é se compadecer com a necessidade do outro. Estamos vendo aqui um exemplo de generosidade, onde uma menina passa, né, e ajuda e dá uma moedinha, um dinheiro a uma pessoa, morador de rua, né? Que a gente chama de mendigo. Então, está sendo generosa. Então, a gente precisa, principalmente nos dias de hoje, no mundo que nós estamos, sermos generosos um com o outro, né? Ajudar. A generosidade está muito relacionada ao ajudar o outro, contribuir com aqueles que precisam de nós. E respeito. Outro valor também importante é o respeito. Respeitar o outro. Respeitar o outro, respeitar o direito do outro. Nós estamos vendo aqui uma mulher gestante, né, no qual a criança levanta do seu assento e cede para ela. Então, respeitar uma gestante, né, respeitar o direito dela de sentar, respeitar a vez do outro na fila, respeitar o outro enquanto ser humano, respeitar seus pais. O respeito ele é muito amplo. O respeito vem de respeitar o direito do outro, né? Seja no assento, muitas vezes não, em todos os transportes, né, coletivos, transporte escolar e outros coletivos, existem espaços reservados, né, para gestante, para mulher com criança de colo, para idoso. Então, a gente precisa respeitar o direito dessa pessoa. Nas filas também, né? Tem as filas que é apropriada para pessoas que têm prioridade. Então, quando você não faz isso, você não pega uma fila dessa, tirando a vez dessas pessoas que são de prioridade, você está respeitando. Respeitar também os nossos pais enquanto autoridade, respeitar os professores, respeitar o meu colega também, né? Então, o respeito ele é amplo. E há também a prática de respeito em outras situações, eu só estou dando alguns exemplos. E tolerância. O que é tolerância? Ah, tolerância. Como você é importante,
né, na vida social do ser humano. Tolerância, ou seja, ser tolerante é respeitar o outro como ele é, certo? Respeitar o outro com relação à sua cor, à sua raça, né? Nós estamos vendo aqui uma menina loira, uma menina de pele branca, estamos vendo também aqui uma criança negra. Então, vocês estão vendo que eles são amigos, independente da questão da raça, se ele é negro ou se ele é branco. Então, tolerância é aceitar o outro como ele é, certo? Seja ele especial, seja ele homossexual, seja ele menino ou menina, então, deficiente, visual, né? Pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, ser tolerante é aceitar o outro da forma que ele é. E a gente precisa praticar muita tolerância, né, em nossas vidas. E aqui eu trouxe, né, o respeito, eu já falei sobre o respeito, eu já falei sobre a honestidade, né? Não vou citar novamente, eu trouxe esse texto aqui, porque se na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês precisarem dar uma consulta, fazer uma consultazinha nesses slides, você pode, quando chegar nessa parte aqui, vocês dá pausa, né? E dá uma lidinha, porque o que a Pro tá falando pode ser que não assimile muito, não fique muito na memória de vocês. Mas aí eu trouxe, né, alguns valores aqui que vocês podem estar lendo depois. Respeito é a capacidade de ter em consideração os sentimentos das outras pessoas. Esse valor pode ser manifestado de diferentes formas. Um exemplo do respeito é o respeito às diferenças, pois em uma sociedade temos pensamentos diferentes e gostos diferentes. Eu preciso respeitar o gosto das pessoas. Eu preciso, se eu gosto de vermelho, outra pessoa gosta de azul, eu tenho que respeitar o gosto dela, né? Eu não tenho que achar que as pessoas precisam ter o mesmo gosto que eu e pensar da mesma forma que eu. Cada um pensa de forma diferente, age diferente e tem gostos diferentes. E quando eu respeito o gosto dos outros, ou a forma dos outros pensar, né, e agir, eu estou respeitando. A honestidade, como eu já mencionei, é um valor fundamental para o ser humano e pode influenciar em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ter honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, agindo conforme os princípios éticos. Humildade. Como é importante ser humilde. Esse ainda eu não falei. A humildade é uma virtude muito valiosa na vida de um indivíduo, pois significa a sua capacidade de reconhecer suas falhas ou suas dificuldades. Se relaciona com a ideia de agir com modéstia, de ter simplicidade em suas atitudes e saber reconhecer suas próprias limitações. Então, por exemplo, eu fiz algo que infelizmente não era correto, era errado. Eu, quando eu reconheço que eu errei, eu estou sendo humilde, certo? Se eu magoei alguém por impulso, estava chateado, ou nervoso ou nervosa, aí eu disse algo que eu percebi que não deveria ter dito, eu preciso voltar atrás e reconhecer que eu fui injusta, que eu errei, né? Ir lá e pedir desculpa. Olha, desculpa, eu errei. Isso é humildade, é ser humilde, é reconhecer suas falhas, seus erros, ok? É ser uma pessoa também simples. Olha, fulano é uma pessoa super humilde, né? Então, a humildade engrandece o homem, o ser humano. É de extrema importância que a gente seja humilde em nosso dia a dia. Muitas vezes tem amizade que acaba, relacionamentos, seja de amizade, amigos ou de outros tipos, que simplesmente é destruído porque às vezes a gente não é humilde. A gente erra, certo? Mas a gente tem a dificuldade de assumir eu errei, não consegue ser humilde. Então a gente precisa praticar a humildade em nosso dia a dia. Empatia. A empatia é uma palavra que está se usando muito hoje em dia. A empatia é a capacidade de uma pessoa que uma pessoa possui de perceber os sentimentos de outras pessoas, certo? De colocar no lugar do outro. Aqui a humildade é a capacidade de eu reconhecer meu erro, certo? Minhas falhas e voltar atrás, pedir desculpa, né?
Então, essa é a humildade. Já a empatia é você se colocar no lugar do outro, ó, se colocar no lugar do outro. É você se imaginar no lugar daquela pessoa. Por exemplo, eu pretendo fazer algo que machuque alguém, fazer uma maldade, está nos meus planos. Olha, eu vou fazer algo com fulano. Mas quando você pensa assim, e se fosse eu que estivesse no lugar dessa pessoa? Como eu me sentiria? Aí você sai da posição de espectador para se colocar no lugar daquela pessoa. Por exemplo, é muito comum na escola alguém cair. Ou então um coleguinha se fazer brincadeira de mau gosto quando o colega for sentar, puxar a cadeira. Aí aquela pessoa cai e muitas vezes muitos riem em vez de ir lá ajudar, né? Mas aí é importante que antes de eu rir, ou então eu fazer essa brincadeira de mau gosto, eu me colocar no lugar dessa pessoa. E se fosse eu que caísse e todo mundo risse, como eu ia me sentir? Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro em alguma situação desagradável ou alguma situação que coloca a pessoa em situação de sofrimento. Então, a empatia precisa ser muito praticada, tá bom? Então, a gente precisa ser empáticos. A educação como um valor humano significa agir de forma cordial, educada e amável. É saber relacionar com outros seguindo princípios de bom relacionamento, que deve ser baseado no respeito mútuo, né? Ser uma pessoa tão educada, dar bom dia, boa tarde, né? Ser uma pessoa amável, ser uma pessoa agradável, saudar as pessoas, demonstrar carinho e afeto. Isso é ser uma pessoa educada. E a educação engrandece o ser humano, certo? Ser educado é ser uma pessoa agradável. É o que eu costumo sempre falar aos meus alunos. O que se torna o ser humano bonito e agradável e amável não é a cor do cabelo, não é a nossa raça, não é a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a estrutura do nosso corpo, se a gente é gordo ou magro, se é o dinheiro que a gente tem, a família de onde a gente veio, ou o carro ou a moto que a gente tem. Nada disso se torna a gente um ser humano agradável, um ser humano adorável, um ser humano que se destaca na sociedade. O que faz o ser humano se tornar agradável, amável, simpático, querido ou querida e em destaque na sociedade é a pessoa educada. Aquela pessoa que é gentil, que é o mesmo que ser cordial, uma pessoa amável, uma pessoa que consegue conviver bem com todas as pessoas, que respeita as pessoas, que trata as pessoas de forma carinhosa e amável, que cumprimenta as pessoas onde chega, que não é arrogante. Essa é uma pessoa educada e com certeza uma pessoa muito querida. A solidariedade, nós já vimos, né, que ser solidário é ajudar aquela outra pessoa que está em momento de necessidade, né? É valorizar e dar importância às outras pessoas, se unir às pessoas no momento de sofrimento, né? Ajudando no que for possível, no que for necessário. Então, esses são os valores humanos e se a gente conseguir pôr em prática, pelo menos 5 desses valores, a gente já consegue sucesso na vida. Então, a gente precisa se preocupar, né, em pôr em prática os valores humanos, esses que nós falamos. Porque no mundo que nós vivemos, como eu já mencionei, não é o que a gente tem, não é a nossa raça, não é de que família a gente veio, que torna a gente uma pessoa em destaque, uma pessoa amável, uma pessoa agradável, uma pessoa grande, uma pessoa do bem. São os valores, certo? Existem muito, as pessoas falarem muito hoje, assim, hoje o mundo está valorizando a pessoa pelo que a pessoa tem, e não pelo ser humano que é. Então é importante que a gente se preocupe na forma que as pessoas nos vê como ser humano e não pelo que a gente tem. Se a gente tem cabelo bom ou ruim, se a gente tem um corpo bonito ou feio, se a gente tem dinheiro ou não. Então, os valores humanos são importantes muito importantes para a nossa vida. E a gente, enquanto ser humano, precisa se preocupar com o nosso ser humano, como eu sou, e não
no meu ter, o que eu tenho e o que eu deixo de ter, tá bom? Um abraço. Na próxima semana vocês terão uma lista de exercícios sobre essa videoaula. Um beijo e até a próxima aula. E espero que a aula tenha sido agradável e que vocês consigam, quem já pratica, né, quem já dá importância aos valores humanos, valorize ainda mais, e aqueles que não têm muito costume de praticar esses valores, que busquem praticar. Um abraço, fiquem com Deus.